Aleluia. Se Ele é o centro do teu ser, Ele é o centro da tua família também. Eu queria que você fechasse os seus olhos e dissesse isso ao Senhor, reafirmasse mais uma vez: Pai, a minha família é sua. Meus filhos, o meu casamento, tudo isso é para glorificar o teu nome. Você é o centro da nossa casa, do nosso lar. Você é o nosso referencial, você é o nosso alvo. Vivemos para te agradar, Pai. Como pai, como mãe, nós queremos, Senhor, cumprir a tua vontade na nossa casa, na nossa família. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque não estamos sozinhos nessa tarefa. O teu Espírito está conosco, nos auxiliando, nos ajudando, nos ensinando como lidar com cada situação que se levanta, como lidar com cada cenário novo que com o qual às vezes nos deparamos e não sabemos muitas vezes como agir, mas você nunca é pego de surpresa, Senhor. Você sabe todas as coisas, você sabe o que falar, como falar, quando falar e até quando não falar também. Nós queremos estar sensíveis à tua voz, Pai, a voz da direção do teu Espírito em nossa casa. Nossa família é guiada pelo Espírito Santo. Nossa família é guiada pelo Espírito Santo. Você é o centro da nossa casa. Você é o centro do nosso lar. Você que é pai e que é mãe, você pode consagrar mais uma vez a tua família, a tua casa, tudo que você tem, os seus filhos. Ei, teus filhos estão só emprestados a você. Eles são do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Eles são herança do Senhor. Oh, obrigado, Pai. Somos teus. Pertencemos a você, Pai. Nossa família é tua. É para glorificar o teu nome. Muito obrigado por essa noite. Obrigado porque vamos sair daqui mais convictos da tua vontade para nós, para nossa casa, para o nosso lar. Obrigado, Senhor, por tudo que você vai nos ensinar. Abrimos o nosso coração para isso hoje. Sairemos mais maduros. Sairemos mais fortes do que como chegamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar, fica à vontade. Obrigado, gente. Glória a Deus. Estamos falando sobre fortalecimento dos nossos relacionamentos familiares. Esse é o tema da vez na nossa igreja, irmãos. E a gente tem tido muitas mensagens maravilhosas nesses cultos desde o começo do mês. Se você não assistiu alguma delas, se eu fosse você, procurava lá no nosso canal, assistia, reassistia algumas que são importantes para te ajudar. Por mais que a gente se esforce para ter uma família centrada na palavra de Deus, sempre existirão áreas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa reforçar. E é por isso que todo ano a gente tem esse mês como o mês da família, para nos ajudar a apertar esses parafusos que de vez em quando vão folgando, né? A fazer essa revisão na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E não esquece também da nossa conferência no próximo final de semana, a Conferência da Família, que está começando quinta-feira. Vai ser um tempo glorioso, irmãos. Se eu fosse você, me inscrevia, participava, via todos os cultos, porque é socorro de Deus para te ajudar, para a tua família crescer cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar um pouquinho sobre esse tema também hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Eu quero ler apenas o versículo 19, mas desde o começo, de alguns versículos antes, na verdade, Paulo ele vem falando sobre gentios e judeus, que eram povos distintos, povos separados. Os gentios, ele diz, não tinham nem aliança com Deus antes, mas em Cristo essa situação muda. Em Cristo, a parede de separação que separava esses dois grupos foi derrubada. E falando aos gentios, no versículo 19, ele diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Amém? E essa era a nossa situação, irmãos. Estávamos alheios
as alianças da promessa, estávamos afastados de Deus, mas uma vez que nós nascemos de novo, a Bíblia está dizendo, eu e você agora somos partes de uma família muito grande. Partes da família de Deus. Diga, eu faço parte da família de Deus. A ponto de Deus mesmo ter orgulho de nos chamar de filhos. De nós podermos chamar Deus de Pai. De Jesus nos chamar de irmãos. Somos partes da família de Deus. Você entende isso? E sabe, irmãos, quando a gente pensa sobre a família de Deus, a gente não pode pensar que Deus está usando isso como uma figura da nossa família. É justamente o contrário, não chove de baixo para cima. A nossa família é que deve ser um reflexo da família de Deus. Nós devemos seguir os mesmos princípios na nossa casa que Deus estabelece na sua grande família. É isso, por exemplo, que Paulo fala em Efésios no capítulo 5. Quando ele está falando sobre casamento, no versículo 25, ele diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele está dizendo, olha, o relacionamento entre marido e mulher deve ser espelhado no relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, o princípio que Deus estabeleceu na sua família deve ser seguido dentro da nossa casa. Você está me entendendo até aqui? E existem muitos princípios, muitos ensinamentos, muitos valores que nós podemos extrair do relacionamento de Deus com a sua família, conosco, com seus filhos, para dentro da nossa casa. Mas essa noite eu quero destacar 5 desses valores, 5 princípios, 5 características da família de Deus que nós precisamos ter certeza de que estão sendo praticadas dentro do nosso lar, da nossa casa também. Amém? Eu vou estar falando principalmente para pais e mães aqui, né? O pai como cabeça do lar, mas a mãe também como aquela auxiliadora idônea, ou como a Nova Almeida atualizada gosta de dizer lá em Gênesis capítulo 2, a auxiliadora que seja semelhante ao homem. Eu gosto também do que a NVT diz. A NVT diz que essa mulher é alguém que ajuda e completa o homem. Então, irmãos, por mais que o homem seja o cabeça do lar, a mulher, ela tem um papel fundamental também na organização, na liderança da casa. Os dois precisam trabalhar em harmonia, um completando ao outro, para fazer essas coisas acontecerem. Eu queria, querido, que você puxasse a responsabilidade para você essa noite. Que você entendesse que se alguma coisa não está bem ajustada na sua família, não é Deus que vai fazer isso acontecer sozinho. Você precisa tomar passos intencionais, propositais, para fazer essas coisas mudarem dentro de casa. Oh, glória a Deus. Amém. A gente vai ter certeza que a gente está fazendo uma revisão na nossa família hoje. E como eu te disse, não são os únicos princípios que a gente vai encontrar na palavra acerca disso. São 5 que eu selecionei, até porque a gente só tem alguns minutos de culto, senão a gente ia passar aqui a semana toda. Mas vamos começar aqui devagarzinho. Eu quero trazer alguns desses princípios para você. O primeiro deles eu encontro lá em 2 Timóteo capítulo 3. A Bíblia fala das Escrituras, diz que toda a Escritura, versículo 16, ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Olha que interessante, a Bíblia está dizendo que as Escrituras, esse manual que Deus deixou para nós, ele está aqui para nos ensinar o que é verdadeiro, para corrigir aquilo que está errado, para dizer o que é o certo. Sabe, Deus nos deixou instruções claras de como deve ser o nosso procedimento na nossa vida, no nosso dia a dia. A revista atualizada diz que as Escrituras elas servem também para nos educar. Eu gosto quando Paulo usa essa palavra, nos educar, irmãos. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus que estamos precisando crescer e sermos educados pela palavra de Deus. A educação diz respeito à nossa conduta, ao nosso comportamento, à nossa forma de agir, de falar, de pensar. É isso que a gente faz com os nossos filhos, não é assim?
quando a gente educa eles, a gente está auxiliando no comportamento adequado deles. A gente está tentando instruí-los como eles devem agir, como eles devem falar, como eles devem se comportar em cada situação. As Escrituras, elas nos instruem, elas nos educam, elas dizem o que é o verdadeiro, o que é certo, o que é errado. Deus deixou regras claras de como deve ser o comportamento da sua família. E esse é o primeiro princípio que eu quero trazer para você. Todo relacionamento precisa de regra. Sua casa precisa de regras. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu vou lembrar, eu estou falando para pais e mães aqui. Você precisa ter regras dentro de casa, irmãos. Regras bem estabelecidas. Regras que vão mostrar para os seus filhos e para aqueles que moram lá com você o que é que você valoriza, o que é que você entende que é importante. Porque as regras que Deus nos deixou, essas instruções, elas falam acerca do caráter de Deus para nós. Elas falam acerca da vontade de Deus para nós. Elas falam acerca dos valores de Deus. As regras que você vai estabelecer na sua casa vão ditar os valores que os seus filhos vão seguir. O que é de fato importante para você e deve ser para eles também. Você está me entendendo até aqui? Você precisa ter regras dentro de casa, irmão. Sem regra, a coisa desanda. Sem regra, os seus filhos vão estabelecer as suas próprias regras. E aí tem um perigo. Sem regras bem definidas, marido e mulher vão ter as suas próprias verdades, os seus próprios valores. E quando a gente não tem essas instruções definidas, cada um pode andar por um caminho diferente do outro. E isso pode gerar muita confusão dentro de casa. Eu quero te lembrar, como homem, como mulher de Deus, puxe a responsabilidade para você da sua casa. Você é aquele que vai estabelecer as regras para serem seguidas. Que regras são essas, pastor? Desde coisas simples, irmãos, até coisas mais complexas. As regras da rotina da sua casa. Sua casa tem hora para dormir e hora para acordar? Como são as refeições na sua casa? Cada um come a hora que quer? Ou todo mundo senta junto para comer em família? Eu sei que algumas rotinas, elas vão precisar se adaptar de acordo com o horário de estudo, o horário de trabalho. Mas mesmo que haja uma flexibilidade, irmãos, essas regras precisam estar bem claras na sua casa. Você tem regras para orar junto com os seus filhos? Para ter um tempo de oração com eles, um tempo de instrução da palavra de Deus? Eu não estou falando de nada complexo demais. Você não precisa ter 3 horas todo dia com a sua família. Mas eu vou deixar Samuel na escola e a gente já tem um acordo. Eu oro, agradeço pelo dia, pela noite, depois ele ora, e aí a gente ora até metade do caminho em línguas. Ele vai orando. Com 6 anos ele já é batizado no Espírito Santo. Vai orando em línguas até chegar na escola. É um nosso momento, é regra, ele sabe. Nesse momento a gente vai orar e vai orar em línguas. Por quê? Regras criam rotina. E rotina é muito importante para um relacionamento saudável dentro de casa. Casa sem rotina vira uma bagunça, irmão. Oh, glória a Deus, você está tão animado hoje. Mas eu sei que é porque você está pensando aí por dentro. Amém? Mas você precisa criar rotinas, você precisa criar tempos específicos, regras específicas de como vocês vão estar juntos, fazendo o quê? Orando, comendo juntos, é hora de dormir, é hora de se divertir. Você tem tempos de comunhão com a sua família estabelecidos, entre marido e mulher. Você tem tempo de comunhão durante a semana, você separa um tempinho na sua semana para estar só com o seu cônjuge. Semana é corrida, irmão. Se a gente valoriza essas coisas, se a sua família é importante para você, ela não pode ter só o tempo que sobra, não. Porque nem sempre o tempo sobra se você não priorizar as coisas certas. Coloque a sua família na sua agenda. Coloque o seu casamento na sua agenda. Coloque seus filhos na sua agenda. Porque se você não priorizar essas coisas,
as outras tarefas, e eu estou falando de coisas lícitas, estou falando do teu trabalho, de tarefas, responsabilidades que você tem, isso vai acabar roubando o teu tempo. Você não pode dar só o que sobra para a tua família. Deus não dá só o que sobra para a gente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você tem regras na sua casa quanto à igreja? Você tem regras de que todo mundo tem que vir para a igreja? Ah, pastor, eu vou obrigar meus filhos a vir para a igreja? Vai. Por que não? Você não obriga ele a ir para a escola? Eu não sei o seu, o meu nem sempre quer ir para a escola não. Mas se eu fizer só o que ele quer, meu irmão, o negócio vai ficar complicado para ele. E a igreja, eu vou dizer a você, irmão, a igreja é mais importante do que a escola. Eita Jesus. Tenha regras claras. Olha, tal culto a gente vai toda semana. Tais cultos toda semana a gente está na igreja. Instrua seus filhos a servir na igreja. Sirva para ser esse exemplo para eles. Instrua eles a servir, seja no departamento infantil, nos adolescentes, eu não sei onde eles estão, ou se já são jovens aqui na igreja. No departamento onde ele estiver, irmão, tem lugar para eles servirem. As crianças lá em cima, elas servem de monitor na sala, servem no louvor, fazem um monte de coisas diferentes, se dividem em tarefas para desde cedo aprender a servir, a se submeter a uma liderança. Oh, glória a Deus. Igreja é um lugar maravilhoso, irmão. Cresci na igreja e sou muito feliz por isso. Não tenho trauma nenhum de ter crescido na igreja. Você tem regras na sua família quanto à igreja, quanto aos seus filhos virem para esse lugar, irmão? Amém? Regras bem definidas. Deus deixou regras bem claras para a família dele. Nós precisamos ter regras claras para a nossa casa também. Amém? Clareza. Agora, seja claro na comunicação. E esse é o segundo princípio que eu quero trazer para você. A palavra são instruções claras de Deus para nós. Deus não deixou a gente ser pego de surpresa. Deus não deixou a gente no mistério, sem saber exatamente o que Ele quer. Isaías 46, no versículo 10, diz que desde o princípio Ele já anuncia tudo o que vai acontecer e que Ele fará toda a sua vontade. Deus está dizendo, olha, eu tenho um plano para você, eu tenho uma vontade para você, mas eu não quero deixar você no escuro. Desde o começo eu já estou avisando para você tudo que eu quero, tudo que eu espero e tudo que vai acontecer. Sabe o que é isso? Clareza na comunicação. Deus não espera que a gente tente adivinhar o que Ele quer. Ele deixou claro para a gente. Não espere que os seus familiares tentem adivinhar o que é importante para você e o que eles devem fazer. Deixe claro para eles. As regras têm que ser claras dentro de casa. A comunicação em casa, ela tem que ser bem transparente. Ela tem que ser fácil. E eu vou falar principalmente para os homens, porque geralmente as mulheres não têm problema de comunicação não, mas os homens têm. E eu falo por mim mesmo, irmão, eu não sou tão comunicativo não. Quem me conhece sabe que eu sou mais calado. Mas a gente tem que aprender que tem coisas que precisam sim ser faladas. Amém? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel está lá ungindo, para ungir o rei na casa de Jessé, passa aqueles filhos de Jessé, você conhece a história, e ele tenta ungir alguns deles. Deus diz, não é esse, não é esse, não é esse. Aí chega uma hora que Deus diz, Samuel, presta atenção, Deus, o homem, ele vê diferente de Deus. O homem julga segundo a aparência, mas Deus vê o coração. O homem não consegue ver o coração. Sabe que Deus não estava reclamando com Samuel? Porque Deus não esperava que Samuel visse o coração. Deus estava dando um princípio. O homem não consegue ver o coração. Sua família não vai saber o que você tem no coração, a não ser que você fale. Parece óbvio, irmãos, parece simples, mas sabe, às vezes a gente aconselha tanta família, tantos casais, e a gente vê que o principal problema é falta de comunicação. É as pessoas tendo expectativa de que o outro vai fazer alguma coisa sem que antes ele nunca tenha dito que gostaria que aquilo fosse feito. Está quieto aqui hoje, não está? Ainda bem que parou de chover, senão a gente ia estar escutando a chuva.
Mas, irmãos, precisamos nos comunicar bem. Sabe, na liderança, a gente começa a aprender que o óbvio não existe. O que a gente acha que é óbvio, na verdade, não existe. Porque o que é óbvio para mim, não é óbvio para o pastor Raul. O que é óbvio para ele, talvez não seja óbvio para mim. Porque o óbvio para mim é o que eu acho que todo mundo pensa que é igual. Mas todo mundo é diferente. Cada um foi criado diferente. Tem prioridades diferentes muitas vezes. E às vezes eu espero que ele faça algo sem eu dizer para ele, porque eu penso, ele vai fazer assim porque é óbvio. É óbvio para mim, pode não ser para ele. Aí a minha expectativa fica frustrada. Sabe que muitas vezes nossos problemas dentro de casa são causados por expectativas frustradas. A gente espera que a nossa esposa haja de determinada maneira, ela espera que a gente haja de determinada maneira, a gente espera que os nossos filhos tenham determinadas ações, mas a gente nunca conversou sobre isso. Nunca expôs para o outro o que a gente pensa a respeito de cada situação dessa. E eles não vão conhecer o teu coração, a não ser que você fale o que é que está nele. Aleluia! Clareza na comunicação, irmãos. Deus está o tempo todo falando conosco. A Bíblia diz que o Espírito ele nos guia por dentro, porque Deus não quer que a gente tente adivinhar a vontade dEle, não. Ele deixou instruções, Ele deixou direção dentro de nós. Ele está se comunicando com a gente o tempo todo, porque Ele tem expectativas de que a gente faça a vontade dEle, mas para isso Ele deixa a vontade dEle clara para nós. Então seja claro na sua comunicação dentro de casa. Homens, eu sei que às vezes a gente chega cansado do trabalho e não quer conversa no fim do dia, mas a gente precisa muitas vezes parar para ouvir e para falar. Com as nossas esposas, com os nossos filhos. Comunicação. Falar o que é importante, passar os nossos valores. Repetir as nossas regras, porque regra, instrução, irmãos, não é uma coisa que você diz uma vez na vida e acredita que eles vão lembrar nos próximos 18 anos, não. Se você está criando crianças em casa, você já aprendeu que vai ter que repetir algumas coisas algumas vezes, não é assim? Mas graças a Deus, a gente aprende isso com Deus também. Não sei se você sabe, mas o livro Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa a repetição da lei. No Velho Testamento a gente tem os livros de Samuel, de Reis e de Crônicas para contar as mesmas histórias. No Novo Testamento a gente tem 4 evangelhos para contar a mesma história acerca de Jesus. Em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: eu não canso de escrever para vocês as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Parece que Deus sabe que a gente só aprende com repetição. Sua casa vai precisar da sua voz sendo repetida várias vezes, falando a mesma coisa, sem perder a paciência. Porque a repetição é algo natural no aprendizado. Seus filhos vão aprender porque vão ouvir e ouvir e ouvir. Como é que a fé é gerada? Você lembra? A fé vem pelo ouvir e o ouvir e o ouvir da palavra de Deus. As convicções e os valores que você está tentando incutir nos seus filhos, não vai vir falando uma vez só, 2 vezes, vai vir falando 5, 10, 15 vezes, até que aquilo entre dentro deles e fique gravado no coração. Amém, irmãos? Então, não se detenha no falar, no comunicar com clareza, em falar de forma clara aquilo que a sua família precisa ouvir. Ela precisa ouvir a sua voz. Eles precisam entender claramente o que é que está no teu coração acerca deles, quais são as instruções, qual é a rotina que você espera, qual é o comportamento que você espera. Você não pode corrigir os seus filhos de algo que você nunca ensinou antes. É injusto. Aleluia! Ah, mas ele deve ter aprendido na igreja assim já. Não, irmãos. A igreja é um lugar apenas para reforçar o que eles já estão aprendendo dentro de casa. Amém? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto.
Terceiro princípio acerca de família, que é importante para a nossa casa. Jesus falou isso algumas vezes no seu ministério, mas, por exemplo, lá em Lucas 22, no versículo 27, ele diz: quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Em Mateus 20, 28, ele diz a mesma coisa: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, queridos, como pais, nós temos uma grande responsabilidade. A autoridade que Deus nos deu na nossa casa, ela vem também para nos colocar na posição de servir a nossa família. Nós somos aqueles primeiros que vão dar esse exemplo de servir a nossa esposa, ao nosso esposo, aos nossos filhos. Porque se Jesus, ele serviu a nós, isso não tira de nós nenhuma autoridade, porque lá na minha casa, Jesus é o Senhor ainda. Mas ele mesmo quis se colocar nessa posição de servo, de servir a nós. E como é que Jesus serve, irmãos? Dando e suprindo aquilo que nos é necessário. Quais são as necessidades da sua casa? Quais são as necessidades do seu cônjuge, dos seus filhos? Agora, para a gente descobrir quais são essas necessidades, a gente precisa gastar tempo com eles. Porque não dá para a gente tentar adivinhar essas coisas. Não dá para você tentar supor que eles precisam de determinada coisa, porque às vezes a gente diz que a necessidade do outro é aquilo que a gente gostaria que fosse, mas nem sempre a nossa necessidade é a da pessoa que está perto de nós. Você gasta tempo conversando com seus filhos para saber como é que eles estão se sentindo, o que é que eles estão pensando sobre a vida, o que é que eles querem, o que é que a sua esposa tem de expectativa a teu respeito, o que é que teu marido tem de expectativa a teu respeito, para que a gente possa entender as necessidades deles e estar servindo o tempo todo as pessoas na nossa casa. Jesus, ele veio nos servir, irmãos. Para poder servir, a gente precisa identificar essas necessidades. Tão importante quanto falar claramente é ouvir atentamente. Ouvir atentamente. Preste bem atenção nos sinais que seus filhos estão dando, nos sinais que o seu casamento está dando. Quais são as áreas que precisam de um reforço? Você homem, você é o cabeça do lar, mas você não está lá para ser servido. Você está lá para servir. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o quarto ponto. Quarto princípio. A gente falou sobre ter regras dentro de casa. A gente falou sobre uma comunicação clara dentro de casa. A gente falou sobre servir uns aos outros dentro de casa. Eu quero falar agora sobre transmitir a vontade de Deus dentro de casa. Porque Jesus veio, irmãos, e ele esteve entre nós, mas ele diz: olha, o que eu falei não era o que eu queria falar, eu falei o que eu ouvi do Pai. O que eu fiz não foi a minha vontade, mas eu fiz a vontade do Pai. Sabe, irmãos, como cabeça do lar, você não vai criar os seus filhos, cuidar da sua família como você acha que deve ser, mas você deve fazer isso de acordo com os princípios da palavra de Deus. Você não vai cuidar dos seus filhos, nem do seu casamento, como você foi ensinado pelos seus pais, pelos seus avós. Você vai fazer isso seguindo as instruções da palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente quer impor a nossa vontade dentro de casa, mas nem sempre a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. E se o próprio Jesus, ele teve que colocar a vontade dele de lado para fazer a vontade de Deus, irmãos, a gente precisa também. Oh, glória a Deus! Se você não der glória a Deus, eu vou dar. João capítulo 5, no versículo 30, ele diz isso: eu não posso fazer coisa alguma por minha própria conta, eu julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, o meu julgamento é justo, pois eu não faço a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
Aleluia. João 12:49, ele diz: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. A gente precisa ter cuidado, irmãos, de que aquilo que a gente está transmitindo dentro de casa não é o que a gente acha que é certo apenas, mas é o que a gente vê que na palavra diz, que a palavra diz que é certo. Jesus diz: olha, é por isso que eu tenho confiança no meu julgamento. Eu julgo corretamente porque eu não julgo de acordo com as minhas vontades, mas eu julgo de acordo com a vontade do Pai. Sabe, como pais e mães, eu não sei se você teve essa experiência, mas quando meu filho nasceu, eu comecei a pensar: meu Deus, como é que eu vou criar essa criança? Eu tive uma família ajustada, graças a Deus, aprendi muita coisa, mas irmão, a gente nunca se acha preparado o suficiente para criar nossos filhos. E eu fico pensando, como é que eu vou instruir, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou falar, para ele crescer certo, para ele ter uma boa educação. E se a gente confiasse na nossa habilidade, no nosso conhecimento, no que a gente aprendeu na vida, talvez a gente tivesse muito motivo para ficar preocupado. Mas no momento que eu coloco a palavra de Deus como árbitro, a coisa muda. Porque eu não estou baseando o que eu estou fazendo mais no meu achismo, eu estou baseando em princípios eternos. E aí, meu irmão, a gente pode ter confiança no que está fazendo dentro de casa. A gente pode ter confiança até o ponto de contrariar o que o mundo diz. Porque muitas vezes, para obedecer a palavra em casa, a gente vai ter que contrariar algumas instruções do mundo. É ou não é? Tem muita coisa boa sobre a educação de filhos lá fora, irmão, mas tem muita coisa ruim também. Tem muita coisa que contraria a palavra de Deus. E a gente precisa estar convicto na palavra a ponto da gente saber filtrar o que é que está em linha com o que Deus espera e o que está totalmente contrário. Oh, glória a Deus. Você sabe que seus filhos precisam apanhar de vez em quando? Quando desobedecerem, quando precisar. É bíblico, irmão. É bíblico. Oh, glória a Deus. Apanhei muito, irmão, na minha vida, graças a Deus. Estou inteirinho hoje. Alguém pode concordar comigo também? Graças a Deus. Você sabe o que é uma havaiana boa, né? Mas, irmãos, essas instruções têm criado uma geração tão avessa a pequenos sofrimentos. A gente pode dizer assim. Eu estava vendo um vídeo na internet, o pessoal tirando onda. Você sabe aqueles cubo mágico, que é cheio de cores diferentes para a gente alinhar as cores? Aí o pessoal diz que o cubo mágico dessa nova geração, ele só tem uma cor só, para ele sempre vencer. Porque ele não pode perder. O metiolate de hoje não pode nem arder. Pelo amor de Deus. Não, irmãos, a Bíblia diz que a vara ela não pode se afastar da nossa casa, porque ela é importante na educação das nossas crianças. Amém? Siga os princípios da palavra de Deus. Você pode sim se informar, buscar conhecimento, aprender de pessoas que têm instrução, um conhecimento maior acerca disso, mas sempre filtre tudo que você está ouvindo pela palavra. Para não correr risco de você estar priorizando uma pedagogia mundana ao invés da palavra de Deus. Amém? Eita, glória a Deus. Coloque a palavra de Deus como prioridade na sua casa. Não é o que você acha, não é como você aprendeu, é o que a palavra diz. Agora, para isso, papai e mamãe precisam estar conhecendo a palavra. Precisam gastar tempo lendo a palavra de Deus, estudando o que a palavra fala sobre família. Precisam gastar tempo orando, aumentando a sua sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque Deus é mais interessado até do que nós mesmos, de que nossos filhos cresçam instruídos na palavra. Agora, para isso, a gente precisa estar sensível ao que Ele vai nos dizer. Amém? Aleluia, segurança para a gente.
quando as nossas decisões dentro de casa são baseadas na palavra e na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer te guiar como tratar uma situação difícil dentro de casa que você não sabe como fazer. Ele sabe. Ele sabe como lidar com o seu adolescente, ele sabe como lidar com a sua criança, com o seu marido, com a sua esposa, ele sabe. Então tire o teu achismo da frente e começa a dar ouvidos ao Espírito Santo. Ele vai te guiar da forma certa. Amém? Amém? E quando você estiver buscando ao Senhor, quando você estiver buscando orientações na palavra, afinando a tua sensibilidade ao Espírito, irmãos, vai acontecer o último princípio que eu quero falar aqui. Você vai ser um referencial para a sua família também. Eles vão ver você lendo a Bíblia. Eles vão ver você orando. Porque Paulo mesmo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus veio para ser também um referencial para que a gente possa segui-lo. Papai e mamãe, vocês são referenciais dentro de casa. Sua referência tem que ser maior do que o que os seus filhos veem no YouTube. Eita Jesus. Eles estão vendo você lendo a Bíblia, estão vendo você orando. Eles estão observando, eu vou te dizer, eles estão observando a forma como vocês tratam uns aos outros, como vocês tratam a eles, e é isso que eles vão reproduzir depois. Você é o modelo da sua casa. Você é a referência. Eles vão ser seus imitadores, querendo você ou não, irmão. O que é que você tem valorizado para a sua família? Qual é a vitrine que você tem sido para os seus filhos? Amém? Ou será que você está lendo a Bíblia sem eles ver e passa o resto do dia assistindo televisão na frente deles? Qual é a imagem que eles vão ter de você quando eles estiverem crescendo? Eita, glória a Deus. Amém. 5 princípios. A Bíblia fala de muitos outros que você vai estudar a sua Bíblia e você vai ver. Princípios da família de Deus que a gente tem que trazer para dentro da nossa família, para a nossa casa. Só recapitulando. Primeira coisa, tenha regras dentro de casa. Seus filhos não fazem o que eles querem. Seu casamento não é cada um vivendo do jeito que quer, não. Tem regras que têm que ser seguidas. Rotinas bem estabelecidas na sua casa. Segunda coisa, comunique essas regras de forma clara. Tenha uma comunicação transparente, clara dentro de casa. Os seus filhos precisam saber o que você pensa, porque eles vão ouvir isso vindo de você. Fale claramente, converse, gaste tempo ouvindo o que eles têm a dizer também, para vocês se entenderem, vocês se conhecerem, você compreender quais são as necessidades deles. Porque o terceiro princípio é, você vai servir dentro de casa, suprindo essas necessidades. Entendendo o que de fato eles precisam. Não é o que eles querem, porque a gente não dá tudo que os nossos filhos querem, mas a gente tem que dar o que eles precisam. Nem sempre eles querem o que eles precisam. Mas a gente precisa estar pronto a ouvir, a entender, a compreender. Falar claramente e ouvir atentamente. Amém? 4º princípio. Coloque o seu achismo de lado e estabeleça em casa os princípios da palavra de Deus. Não é o que você quer, não é o teu desejo, o que você aprendeu, é a palavra. É o que a palavra fala a respeito de cada situação. Deixe a palavra ser o árbitro em cada circunstância que se levante. Guto gosta de falar muito isso. Quando ele e Suelen discutiam, vencia quem estava mais alinhado à palavra de Deus. Se a palavra for o árbitro do seu casamento, o árbitro da sua família, você pode ter confiança de que vocês estão caminhando na direção certa. Mas sem esse árbitro, irmãos, a gente não tem segurança nenhuma de que a gente está apontando a nossa família na direção correta. Então deixa a palavra ser esse árbitro
Deixa a vontade de Deus ser estabelecida. Deixa o Espírito Santo guiar você nas decisões que você vai tomar dentro de casa. E por último, tenha cuidado no exemplo que você está sendo. Naquilo que está sendo visto. Seus filhos têm que ser seus imitadores, como você é de Cristo. Amém? Oh, glória! Você aprendeu alguma coisa essa noite? A palavra que eu tinha era essa, irmãos. Bem simples, mas eu acredito que se você se apegar nesses 5 princípios, nesses 5 pontos, e revisa, pega isso e revisa como é que está o teu dia a dia na tua casa. Quais são essas áreas, dessas 5 áreas que você precisa ajustar mais, que você precisa dar mais atenção, que você e sua esposa precisam se dedicar um pouco mais? Como é que está o teu relacionamento dentro de casa com seus filhos? Relacionamento familiar, irmãos, ele precisa todo dia ser revisitado, revisado, observado. É como fazer a barba, né? O homem faz a barba hoje, daqui a um dia ou 2 tem que fazer de novo, porque cresce. Vai mexendo. Sua família, você ajeita as coisas aqui hoje, está tudo direitinho. Quando você dá as costas para ajeitar aqui, aquilo começa devagarzinho a precisar de outros ajustes. Aí já você vai ter que voltar para aqui de novo. Não canse da sua família, não desista da sua família. Não canse de repetir as mesmas coisas, é segurança para eles. É segurança. Amém? Você pode ficar de pé. Eu queria que a gente orasse pelas nossas famílias. Se você está aí com seu esposo, sua esposa, com seus filhos, fica junto deles. Eu queria que você segurasse com eles agora e orasse um pouco pela sua casa, pela sua família. Que você colocasse essas coisas que você ouviu hoje em consideração diante de Deus. Se tem alguma área dessa que você vê que precisa de um reforço muito grande, deixa eu te dizer, o Espírito Santo ele é o maior interessado em te ajudar. Só rende isso a Ele hoje. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Você pode fechar os seus olhos. Só vai dizer isso para Ele. Senhor, eu preciso da sua ajuda nessa área. Eu preciso que você me oriente a melhorar isso. Talvez eu não sei como agir. Talvez eu tenha feito algo errado e eu preciso de ajuda para corrigir isso que foi feito. Nunca é tarde demais, meu irmão. Nunca é tarde demais para corrigir alguma coisa na sua casa, na sua família. A unção do Espírito Santo vai te ajudar. A Bíblia diz que essa unção está sobre nós, ela nos ensina todas as coisas. Ela te ensina a ser um bom pai, a ser uma boa mãe, a ser um bom esposo, uma boa esposa. Obrigado, Pai. Robacere canta taxa quebra massa. Era brabacere canta tossoro nombre beste que entra massa. Rama era mramacere canta. Quando você não souber o que fazer, irmãos, gasta um tempo orando em línguas em casa. Gasta um tempo orando em línguas. Sabe, eu já saí de situações, tanto dentro de casa como fora, em outros lugares, que eu não sabia o que fazer. Então eu gastava tempo orando em línguas e ou a direção vinha, ou a situação se resolvia sem eu fazer nada. Gasta tempo orando em línguas. Gasta tempo com o Senhor. Porque às vezes a situação não está se resolvendo porque a gente está se preocupando demais com ela. Porque a gente está intervindo demais no que Deus quer fazer. Tão importante quanto saber o que fazer é saber quando não fazer nada. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado porque não importa o que o mundo fale acerca de casamento, acerca de família, Senhor, nós sabemos que é um projeto vindo de você. E com a nossa família, com o nosso casamento, nós vamos provar para o mundo de que a palavra de Deus ainda é a verdade. Que a palavra funciona.
Queira mama serecantra bassuro pote deste quebrabaixo. Ramba ira serecanta xerecambra basse. Rasse quembrei para xerecantas. Ouro comba barreira mas sereandra. Ramba serecantas. Você é o centro, Jesus. Você é o centro da nossa vida. Você é o centro da nossa casa. Você é o centro da nossa família, Senhor. Você é o nosso referencial. Você é o nosso modelo. Abra baixo e canta assim. Você pode adorar um pouco ao Senhor. Vamos cantar essa música. Ora pra ele cantar assim. Fecha os teus olhos, levanta a tua voz. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, de todo meu coração declaro és o centro de todo meu ser. Sim, de todo meu ser, de todo meu coração declaro és o centro de todo meu ser. Sim, de todo meu ser, de todo meu coração declaro és o centro de todo meu ser. Sim, de todo meu ser, de todo meu coração declaro és o centro de todo meu ser. Sim, de todo meu ser, de todo meu coração declaro és o centro de todo meu ser. Sim, de todo meu ser, de todo meu coração declaro és o centro de todo meu ser. Sim, de todo meu ser. Aleluia. Transformação das nossas casas começa com a transformação de cada um de nós. Eu queria fazer um convite para você que está aqui essa noite e ainda não fez Jesus Senhor da sua vida. Talvez a sua casa, a sua família não está como você esperava, mas Ele quer começar a mudança a partir de você. Você pode sentar. Se você está aqui essa noite e ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, a Bíblia diz que a gente precisa reconhecer, crer que Ele morreu por nós.